Olha, Então, eu acho... Eu tenho a Maria Júlia, ela tem 5 anos, vai fazer 6 agora em janeiro. Inclusive, um beijo pra Maria Júlia, que tá... Beijo, Maria ela tá Júlia. lá, acho que ela tá Ela quietinha agora no Eu ia falar sofá. assim que ela tá assistindo, mas... Né? Não, ela deve estar quietinha agora lá no sofá, prestando atenção. Boa. Mas a pior fase da Maria Júlia foi com 3 anos. Foi, assim, a pior fase, assim, de surtar, sabe? De fazer birra, Eu vou confessar uma coisa que eu fiz aqui, Pato. Eita. Confessar na frente da Ih, Super rapaz, Nani. ó, pode dar o... Uma vez ela tava fazendo tanta birra, gritando, que quando a criança grita, parece que os vizinhos ficam escutando, acham que tá agredindo a criança. Eu peguei ela gritando, coloquei no carro, fui lá no pronto-socorro e falei assim, ó, vou te devolver. Falou. Você veio do hospital, Putz, você sabe que você veio do olha, hospital. o psicológico. Fiz. Agora eu ela vou está te com devolver e eu vou pegar outra criança, porque eu não não. consigo ficar com você desse jeito. Gente, Nunca mais. Maria Júlia melhorou. Claro que ficou com esse Foca trauma. na cara da Super Nani. Maria Júlia, você precisa de ajuda, querida. E aí Maria ela... Júlia, você precisa de mim? Eu tô E aqui com aí- teu pai. E aí ela deu uma melhoradinha. Ela ficou melhor assim, entendeu? Ah, eu ficaria também, né? Mas, Nossa ó, senhora. É. como que você faz isso? Mas a gente? ideia foi boa, não foi? Péssima. Não. Mas pra aquela hora... ó, vamos colocar a situação do pai. Você chega cansada, a Não, criança... Coloca a situação da criança, gente. Lá vem. É. Tem isso Gente, também. que Mas é imagina no isso? momento do desespero. Meu pai vai me devolver, vai trocar por outro. Eu vou pegar outra criança. Se você não parar, aí parou. Eu confesso, é errado. Eu confesso que é Não. errado. Ah, sério? Eu achava Não, que era certo. é super Ainda errado. Ainda bem que... Mas acho no que é. momento do desespero ali dos pais e tal, a gente acaba fazendo coisas, falando coisas que não deve, Com certeza, né? com certeza. E a criança acho que só quer, por exemplo, é o que a gente tá falando. Minha filha, ela estuda na parte da manhã, à tarde minha mãe que busca, e umas 6 horas a gente pega ela. E aí quando chega tem todo aquele negócio de preparar o outro dia, preparar a janta e tal, e a criança fica meio, né, ali e tal, televisão, celular, joguinho. Então a criança precisa de uma atenção ali, né? Com certeza. E é nesses momentos que a criança chama a atenção dessa forma, fazendo birra, né? Lógico. Aí eu aprendi a regra do cantinho da disciplina, Aprendeu? que eu É uma coloquei jaula em que ele usa. prática. E eu fiz a Uma regra gaiola. do brinquedo. Não deu muito certo. É um coelho Até morto, hoje. Uau, que de ele- brinquedo. Se ela fizesse birra, alguma coisa, eu ia tirar um brinquedo dela. Meu Ia carro... queimar na Mas frente essa dela. regra não fui eu que ensinei. Não viu? foi não, Super Não, Nani? desse jeito não. Dessa Eu, forma. Eu deixava tudo no carro. Tava cozinha, Eu- geladeira, Você fogão. assistia os programas Primeira Pergunta? Assistia, mas eu dava um toque Putz. Cícero Essa lá. Ele gostava mais do programa Silvio esse Santos. é o toque que não dá certo. Entendeu? Mas assim, eu tirava bastante brinquedo dela. Mas Porque só foi nessa fase dos 3. Depois dos 4 melhorou. É amor de pessoa. Então, porque também depois... Nossa, hoje o psicológico dela tá abalado, né? Não, hoje é amor de pessoa, a Maria Júlia. Cara, Olha. imagina, É, eu ia pensar. não tem nem É. como, Eu né? não posso fazer nada Putz, porque eu vai vou me ser trocar. devolvido. Eu Meus sou meio brinquedos vão bravo, eu sou queimar. meio bravo, viu? Nossa. Não, tudo isso que você está falando, de brinquedo e tudo, Aham. tem uma dinâmica que não é bem assim, sabe? Ó, se você não junta brinquedo, eu te dou um brinquedo, entendeu? Não é Aham, bem essa é a Maria Júlia. Aqui eu ia Bonitinha. devolvendo. Essas olheiras nela aqui é tipo... Depois, Tadinha. A Maria Bonitinha. Júlia. Maravilhoso. Então, tem todo um porquê disso, entendeu? Eu entendo o que você está falando, sabe? Os pais trabalham, estão estressados, problema daqui, problema de lá, enfim, normal. Acaba descontando na criança. Acaba descontando nessa. Então, esse é o grande problema. Entendeu? Qual é o que eu tento ensinar para as famílias naquele momento, e hoje mesmo, quando eu faço consultas, essas coisas, mentoria, o processo de educação é um processo racional, não é um processo assim violento, explosivo, nada disso. É um processo racional. Você tem que ensinar a criança o mais calmo que você tiver possível e ela tem que entender, Meu Deus. ouvir também calmo. Porque no meio do grito, da agressão, da ameaça, não dá para ensinar, entendeu? Uma coisa que eu aprendi contigo Olha. Ainda bem, é né? abaixar. Mas era abaixar. isso aí que você ensinou pra ele? Era abaixar e falar diretamente ali, não ficar aqui de cima. Exatamente. Né? Agora Mas o você sabe problema por é que aí, né? tudo isso? Por quê? Só porque a Cris falou? Não, é porque eu acho que é uma questão de autoridade Pode ali, meter bala, que aqui ou pra ela ficar
Não, se você Tem uma tiver... barra de ferro aí, se quiser usar Se também. tiver um filho, Pato, você é Ah, o tipo aquilo- da avó lá. Você tiro já de cria, letra. tipo, solto. No... Eu já tenho meus meninos já. Já tem teus meninos? Já. Que é isso? Mas aí... Não, então, o seguinte, por que abaixar e olhar no olho, tá? Porque é Fica na altura, única né? maneira que você consegue a atenção dela, tá? Ah, Então, tá. dela ou dele, tá? Aham. Fazer criança olhar no olho. Eu não sei a tua filha, mas é muito comum o pai falar com a criança, falar alguma coisa, a criança está olhando para lá, Aham. para outro lado. Quer dizer, a criança não está Aham. nem ouvindo o que você está falando. Então, se você abaixa, você vai no nível dela, para falar na altura dela, com o vocabulário que ela vai entender. Não adianta dar um speech assim, sabe, Aham. falar de teorias. Não adianta. Você tem que falar na linguagem dela, na altura dela, Aham. olhando no olho dela e ela olhando no teu olho. Aí ela vai prestar atenção em você, entendeu? Então, por que Certo. abaixar? Porque é muito... Pensa você, um gigante que vem de 2,5 metros, aí olhando para baixo, você olhando para cima, a sensação que te dá, entendeu? Então, você abaixa porque você está educando, você não Fica no mesmo nível ali. Não está maltratando, judiando, não está fazendo nada, você está educando. Aham. E o cantinho da disciplina? O cantinho Funciona. de disciplina tem tudo esse. O cantinho de disciplina é um método. Quando Tá. esse método é usado com princípio, meio e fim, ele funciona. Quando Tá. ele é usado de qualquer jeito, primeiro Não. falando que é cantinho do castigo, cantinho de não sei qual outra coisa. Tá. Ah, você se comportou mal, então vai lá, senta lá. Aham. E a mamãe vem te buscar na hora que o papai chegar, na hora que terminar. Joga Eu vou lá, falar né? pro seu pai, né? Entendeu? Aí É. o negócio não E funciona. o milho? O milho é legal também, não? Botar um milho pra Milho ajoelhar. Dói, mas... Tá milho aí no cantinho da disciplina, hein? É, Patinho. Caramba, quanta coisa a gente aprende, né? É verdade. A gente Agora, sofre. se eu posso te dar um conselho, Sim, claro. um dia, Morre. Mentira. conversa com ela sobre esse Sobre assunto. isso? Com a Maju? E falo que é tudo Ah, não vai mentira. conseguir. Não fala. Falar o que você fez e você Aham. está pedindo perdão para ela, que você estava Tá. nervoso, que ela gritou muito. É difícil pra mim, viu, Cris? Mas eu Então, posso... eu sei que posso... não é fácil, mas eu acho que vai fazer bem para ela, Tá. entendeu? Isso Porque fica... ela, como você falou, ela é uma menina legal, tudo, tá, mas isso é uma coisa muito forte, muito forte, uma rejeição muito forte, entendeu? Que isso fica guardado lá atrás. Entendi. Então, eu posso te Aconselho, aconselhar né? isso. Em algum momento, não estou falando você chegar na tua casa e falar agora. Uma coisa que você vai sentir, conversa com tua mulher, tudo. Senta um dia, talvez um pouco mais velha, ela e fala, olha, filha, quero te contar uma coisa, quero falar para você. Não sei se, provavelmente ela não vai lembrar. Provavelmente não vai lembrar. Mas fica ali, né? Mas fica ali. Entendeu? E qualquer acontece um gatilho, sabe? Detona o negócio, sabe? entendi. Fui rejeitada, meu pai ia me trocar, entendeu? Porque é forte isso. Olha, eu tô... Arropiado. Eu fui trocado na maternidade. Eu fui trocado. E aí, É isso e aqui? aí me Devolver. destrocaram. Será que tem alguma uma relação Puta, com isso? tem que Não, destrocar né? de novo, né? Olha aí. Olha só, Olha você aí. falando isso, eu liguei as coisas. Eu fui trocado. E aí quem me destrocou foi minha avó. Que... Mas o que aconteceu? Confusão? O que aconteceu? Não, quando o Quebra bebê, pau. quando eu vim, né, pra minha mãe já sentiu que não era o filho dela, né, falei, isso não é meu filho, não é meu filho, e aí só que minha mãe tava operada, não podia fazer nada, e deixaram a criança do lado da minha mãe. Aí minha avó veio e minha mãe falou, olha, esse não, aí minha mãe falou, esse não é meu filho, aí minha avó falou, não, você tá mal por causa da cirurgia, é seu filho mesmo. Aí minha avó foi, tirou toda a roupinha da criança pra ver, que tem aqueles negócios, ver se parece e tal e tudo. E aí, a minha avó viu na pulseira, tava o nome de outra mãe. Aí minha avó já pegou a criança com tudo e foi lá, entrou lá e tudo. E aí eu tava já com a outra mãe, meio que saindo já do hospital. De mãos dadas. Olha, E aí, destrocaram na hora. A outra mulher não queria, porque eu era mais bonitinho. que a outra criança. Aí, a outra criança, então, vou te falar, hein? coitada da outra Era um- criança. era- Se você Era uma tá ouvindo. capivarinha, um gambazinho, o que será que Era um ETzinho, opa. Putz, E aí destrocaram, tipo, praticamente ali na saída. E aí, minha mãe sempre me contou isso. E eu sempre fiquei, caramba, será que eu fui trocar? Agora eu tô tendo essa relação. E eu vendo? tive essa ideia. olha aí, Então. tá emocionado. Cara, porque- aqui é um programa, né? porque Uma você tá Super Nani. Por que você tá lacrimejando? Ah, eu fico meio emotivo com isso. Mas Mas é. enfim. Não, mas isso pode ter ficado. A gente Aham. não acredita, mas hoje a ciência está estudando como que essas coisas, desde bebê, mesmo aparentemente não sente Não nada, é não entende lembrado. nada, entendeu? Uma situação, mas como
essa situação emocionalmente fica gravado no subconsciente. Aí, de repente, acontece alguma coisa e o que os psicólogos hoje falam, um gatilho dispara essa lembrança, entendeu? E eu só tive essa percepção com você aqui. Você me falando aqui, eu já relacionei as coisas. Eu nunca tinha tido essa percepção. Você ativou algum gatilho aqui e eu percebi isso. Tá vendo aí? Depois eu te Caramba, passo o sonorário, não se preocupe. Boa. Ah, tá bom.